Olá! Antes da gente começar, vale um esclarecimento. É comum ter alguma dificuldade em aprender conceitos abstratos. Somos seres visuais. Por exemplo, se a gente ver um meme por um segundo, lembraremos dele por meses ou até anos. Podemos pegar apenas uma cena ou até alguns objetos de um filme, que tem milhares de cenas e milhares de objetos, e ainda assim saberemos qual é o filme. Mas podemos ver uma equação matemática várias vezes e ainda assim cometer algum erro ou até esquecê-la completamente na hora que for preciso usar. O que queremos dizer com isso? Vamos apresentar nesse vídeo alguns conceitos que talvez você não conheça, conceitos abstratos. Assim, mesmo que você não entenda tudo logo de cara, fica tranquilo, aprendizado é assim mesmo. É muito raro a gente compreender tudo logo na primeira vez, principalmente sendo algo novo. Uma grande vantagem é que esses conceitos se repetem, e se você assistir mais uns 2, 3 vídeos, vai perceber que o jeitão das coisas é sempre o mesmo. Então vamos lá. Se você der uma olhadinha no nosso vídeo sobre o que é Physics Code, vai notar que explicamos que é uma plataforma para aprendizado de fenômenos físicos, usando um pouco de matemática e um pouco de algoritmos de computador. Ok, todo mundo já tem uma noção do que é matemática, mas a pergunta que fica: o que é um algoritmo? Bom, de maneira bem simplificada, algoritmo são instruções claras, executadas em sequência. Tá bom, não sei se ajudou muito ainda. Vamos tentar usar um exemplo em outra área, a culinária. Suponha que você quer fazer um bolo de chocolate, mas não tem a receita. Aí você procura no livro de culinária da vovó. E encontra essa receita aqui. Legal. Tem umas instruções sobre como fazer um bolo, mas se a gente reparar bem, essas instruções não são muito claras. Por exemplo, fala em misturar um pouco de leite. Quanto é um pouco? Uma colher? Um copo? Um litro? Pede para assar até ficar bom. O que é ficar bom? Até estar dourado? Crescer até um certo tamanho? Ficar pelo menos 15 minutos assando? Então, esse não é um bom exemplo, nem de receita, nem de algoritmo. Aí você dá mais uma fuçada e encontra essa aqui. Melhorou bem. Primeiro, está dividida em tópicos, para ficar mais claro cada etapa do processo. Tem instruções mais claras, com valores mais bem definidos com quantidades. Essa receita se aproxima do conceito de algoritmo usado pelos computadores. Nessa nossa comparação, quem escreveu a receita fez o papel de programador, definindo de forma clara as instruções necessárias para a execução da tarefa. E o cozinheiro fez o papel do computador, ou seja, executa as instruções pré-definidas passo a passo. Para ficar mais claro, vamos implementar um algoritmo no computador. No site Physics Code, aqui na parte de cima da tela, temos um link Criar Script. Ele abre essa tela toda preta, até um pouco intimidadora. Aqui do lado esquerdo, nós vamos digitar o algoritmo para o computador executar nossas instruções. Do lado direito, vamos ver o resultado, ou estrago, do que fizemos. Quando clicamos no botão verde Executar, notamos que aparentemente nada acontece. Isso é porque nós ainda não escrevemos o nosso código. Vou clicar em Parar e digitar uma linha de texto que já já vamos entrar em mais detalhes. Olha lá! Basicamente, pedimos para o computador imprimir na tela o resultado dessa conta super complicada. Você pode notar um comando, imprimir, e notar os valores, 3 mais 2. E assim criamos o nosso primeiro programa de computador. Uma coisa básica quando criamos um programa são as variáveis. Essas variáveis são parecidas com as variáveis que estudamos na matemática. Vamos mudar um pouquinho nosso programa para usar variáveis. Vamos incluir uma linha nova, e nessa linha vamos criar uma variável e chamá-la de A, e atribuir o valor 3. Numa outra linha, criamos a B, com o valor 2. Repare que terminamos cada linha de comando com um ponto e vírgula. Agora vamos trocar esses números pelas variáveis e pedir para o computador exibir a soma, agora de A mais B. Claro que temos outras operações matemáticas. Podemos fazer A menos B igual a 1. A sobre B igual a 1,5. A vezes B igual a 6.
E essa aqui tem uma sintaxe meio estranha, significa a elevado a b. No nosso caso, 3 ao quadrado ou 9. Um detalhe importante é que o separador de casas decimais é o ponto, pois seguimos o padrão americano. Por exemplo, vamos somar 3,5 com 2,8. Se usarmos a vírgula como estamos acostumados no Brasil, o programa não vai dar nenhuma mensagem de erro. Porém, os números depois da vírgula serão ignorados, veja aqui. É uma coisa para a gente prestar atenção. Já estou logado no site do Physics Code, então dá para salvar uma cópia desse programa. De cara, já temos um uso para o nosso programa, uma calculadora. É só colocar as variáveis e pedir para o computador fazer a conta. Voltando aqui na Home, vamos criar um novo script e colocar esse código aqui. Quanto ganha de salário, quanto gasta com água, luz, 2 telefones, comida e uma infinidade de boletos. Aqui colocamos o salário e vamos deduzindo todas essas despesas uma a uma. Sem olhar muito para o desastre do resultado, podemos ver um probleminha de arredondamento nos valores. Isso se deve a uma característica das operações com casas decimais, que chamamos de ponto flutuante. Entraremos em mais detalhe futuramente sobre esse assunto. Repare que as variáveis podem ter o nome que quisermos, desde que não comecem com um número, e não podem ter espaços em branco no meio. Por exemplo, se fizermos isso aqui, dá erro. Programadores geralmente não escrevem códigos usando variáveis com letras acentuadas, como essas daqui. Pois a origem da linguagem de programação é o inglês, que não usa acentuação. Porém, as coisas evoluem, e o Physics Code usa uma linguagem JavaScript no padrão ECMAScript 7, que é compatível com os principais navegadores, e que permite o uso de caracteres acentuados sem qualquer problema. E nós vamos usar a acentuação por aqui, sempre que possível, para não agredir o nosso querido português. Criaremos mais um outro. Começamos digitando novamente nossa soma de A com B. Quando começamos a digitar, aparece uma lista com sugestões de acordo com o contexto. Em programação, chamamos essa lista de Code Completion, ou auto-preenchimento. Escolhemos um item teclando em Tab ou Enter. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais o nosso programa. Esse configurar é como se fosse um tópico da nossa receita, lembra? Tipo, preparar a massa. Ele permite executar um bloco de comandos. Nós chamamos isso em programação de função. As funções são delimitadas por essas chaves. Isso quer dizer que tudo que está entre o abre-chave e o fecha-chave são comandos que pertencem à função configurar. Podemos colocar quantas linhas quisermos aqui dentro, ou colocar as chaves em outras linhas também. Mas por uma questão de padronização do nosso código, vamos manter desse jeito. O abre no fim da linha e o fecha em uma linha separada. E agora vai uma grande dica, que serve para qualquer linguagem que usamos para criar programas. Pense como um computador. O que isso quer dizer? O computador executa comando por comando, na sequência. Com isso, uma coisa que confunde muito quem está iniciando a programar é olhar o código como um humano. Por exemplo, vamos mudar a posição dessa linha. Um humano veria que A vale 3, B vale 2. Estamos exibindo a soma de 3 mais 2, com o resultado 5, certo? Vamos rodar esse programa. Veja que deu uma mensagem de erro com várias informações. Uma das mais relevantes é essa aqui. Está dizendo que B não está definido. Como assim que não está definido? Está ali, 2, está na cara. Aí que está o problema. Não podemos pensar como humanos. Nós lemos e vemos as coisas em bloco. Lembra da nossa memória visual? Nossos olhos sobem e descem no que está escrito. Então, para nós é fácil ver que B vale 2. Agora vamos pensar como computador, ou seja, comando por comando, na sequência. Assim, o primeiro comando é atribuir o valor 3 para a variável A. O comando seguinte é imprimir o valor de A mais B. O problema é que o computador não passou ainda pela linha que define o valor de B,
está logo aqui embaixo. Assim, ele não viu que B vale 2. Daí a mensagem de erro. Outro detalhe: tudo que digitamos no computador tem que ser muito preciso. Quer ver um exemplo? Vamos tirar uma letra daqui. Qualquer humano consegue entender que nossa intenção foi escrever configurar, mas o computador não acha mais a nossa função, pois o nome tem que ser igualzinho. Outra coisa que confunde é que o JavaScript diferencia maiúsculos e minúsculos. Veja como o computador não acha a função colocando essa letra em maiúsculo. Para o computador, configurar é uma função e configurar é outra, completamente diferente. Isso vale para variáveis também. A maiúsculo é uma variável, A minúsculo é outra. Veja aqui. Uma coisa que talvez você esteja pensando é: por que isso é assim? Por que a linha termina com ponto e vírgula? Por que tem que escrever essa palavra function aqui? Por que precisa dessas chaves? Bom, resumidamente, o JavaScript tem essa sintaxe pela história dos caras que construíram ou influenciaram essa linguagem. E um desses caras é Brendan Eich, que criou a linguagem JavaScript em 1995, quando ele trabalhava na finada Netscape Corporation, que desenvolveu o primeiro navegador de internet de sucesso. O nome JavaScript era para lembrar uma outra linguagem da época, o Java. Isso causou muita confusão, pois pensava-se que o JavaScript era igual ao Java, o que não era o caso. Esse é um exemplo do nosso código, só que escrito em Java. Podemos ver que a estrutura é semelhante, com o uso dos parênteses no final do método e das chaves para delimitar um bloco de comandos, por exemplo. E por que o Java é assim? A linguagem Java foi criada em 1991 por James Gosling, que se inspirou em outra linguagem na época, o C++, que por sua vez foi criada em 1982 por Bjarne Stroustrup. Esse é nosso código em C++. Já a linguagem C++ foi uma extensão da linguagem C, que foi criada em 1973 por Dennis Ritchie. Esse é nosso programa na linguagem C. Acabou? Não! O C, por sua vez, foi inspirado na linguagem, adivinha? A B, que foi criada por Ken Thompson em 1969, com a ajuda do Dennis Ritchie. Esses caras criaram também nada menos que o sistema Unix, o precursor do Linux. Apesar de pouco conhecidos, eles fazem parte do hall das pessoas mais influentes na história da tecnologia. Nosso código é em B. Quer dizer então que teve uma linguagem A? Não. A linguagem B foi inspirada no BCPL, criada por Martin Richards em 1967, que apesar de usar o símbolo de cifrão e parênteses para delimitar os blocos, isso devido a limitações no teclado na época, é considerada a primeira linguagem a usar o conceito de chaves como delimitador de blocos. E então acaba nossa história. Temos centenas de linguagens. Esse, por exemplo, é nosso código escrito em Python, uma outra linguagem bem conhecida e muito usada no mundo acadêmico, por sinal. Python, por sua vez, já não usa chaves. Os blocos são delimitados somente pelos espaços em branco no início da linha. Então, entre todas essas linguagens disponíveis, por que escolhemos o JavaScript para ser usada no Physics Code? Bom, primeiro, porque o JavaScript é uma das linguagens mais usadas no mundo. E segundo, por ser a linguagem padrão do seu navegador. E a nossa ideia é que você execute os códigos direto na tela do seu navegador, de forma rápida e descomplicada. Independente da linguagem, todas têm uma característica em comum: são executadas pelo computador. Então, sempre que você olhar um código, em qualquer linguagem, lembre-se de pensar como computador. Um comando de cada vez, na sequência, bem metódico. Além da função configurar, temos uma outra aqui, a repetir. E o que ela faz? A função repetir é executada novamente pelo computador assim que termina, até você apertar o botão de parar. Com que rapidez essa função é chamada? A princípio, é chamada 60 vezes em 1 segundo. Daí, emprestamos o termo FPS, que significa quantidade de frames por segundo.
No nosso caso, FPS indica quantas vezes por segundo que a função repetir está sendo executada. Vamos lá, usar a função repetir. Tirar essa linha daqui e colocar ali. Então, o que o computador vai fazer é primeiro chamar a função configurar uma única vez. Depois disso, vai ficar chamando a repetir continuadamente. Até aqui não serviu para muita coisa, só fica repetindo a mesma soma. Vamos melhorar isso. Dá para ver que os números vão aumentando. Mas o que é essa linha esquisita? Tem um B que chama ele mesmo, parece coisa do filme A Origem. Sempre que você ver uma linha de código confusa, faz o quê? Pensa como computador. Vamos lá. O que o computador vai fazer primeiro? Vai chamar a função configurar, executando os comandos dentro das chaves. Aqui, atribuímos na variável a o valor 3. E no próximo comando, 2 na B. Assim acabou configurar. Depois, o computador vai executar o código entre as chaves da função repetir, começando na primeira linha. E agora? Primeiro, vai ter que fazer essa conta. B vale 2, que foi definido no configurar. Então vai fazer 2 mais 1, que é 3. Primeira parte do comando executada. Depois o computador faz o quê? Coloca o resultado dessa conta em uma variável, que por acaso é o próprio B. Ou seja, B agora vale 3. Só isso. Quando dividimos o problema em pedacinhos, fica mais fácil. E, por último, o computador vai exibir a soma de A mais B. Na próxima vez que a função repetir for chamada, vai pegar o valor atual 3 e vai somar mais 1 e colocar o resultado em B novamente. Isso tem uma utilidade prática muito grande. Permite criar contadores. Podemos subtrair em vez de somar. B menos 1, por exemplo. Assim, temos o contador decrescente. Podemos colocar outros valores. Somar 2. Subtrair meio. E assim por diante. Isso é tão comum que a linguagem JavaScript tem um atalho para fazer essas contas. B mais igual 1. Esse comando é equivalente a escrever B é igual a B mais 1. Vamos salvar nosso script. Até aqui, trabalhamos com números, mas o JavaScript permite que as variáveis tenham outros tipos de dados, como texto, por exemplo. Criando mais um script. Todo texto deve estar entre aspas, ou pode estar entre apóstrofos, ou aspas simples, como dizem os programadores, com o perdão da professora de português. Variáveis do tipo texto podem ser concatenadas ou coladas uma nas outras usando o sinal de mais. Note aqui que não é uma operação matemática de soma, só usamos o mesmo símbolo de mais. Veja mais alguns exemplos. E vamos salvar o nosso script. Vamos lá, só para não perder o hábito, vamos criar mais um. Um outro tipo de variável que vamos usar bastante por aqui são os objetos ou instâncias de classes. Vamos criar um para entender melhor. Vamos definir um nome qualquer de variável, p, por exemplo. Colocamos igual, e aqui vem uma palavrinha que não usamos ainda, new. Quando escrevemos isso e damos um espaço em branco, vemos que aparece uma lista com vários nomes. Cada um deles é uma classe em JavaScript. No nosso contexto,
podemos entender a classe como um agrupamento de funções ou funcionalidades. Isso para a gente é como se fosse uma caixa de ferramentas, com alguns recursos prontinhos para a gente usar, sem precisar escrever um código do zero. É bem útil. Por exemplo, a classe Pintura tem funcionalidades para desenhar na tela. A classe Gráfico tem funcionalidades para fazer um gráfico de valores. Podemos reparar que algumas dessas classes têm um ícone verde e amarelo e estão em português. Basicamente, essas classes são uma camada de tradução das classes originais em inglês. Fizemos isso para facilitar, assim nosso código fica mais fácil de ser lido, tendo as funções em português. Em nossos vídeos, usaremos as classes em português sempre que for possível, mas você pode usar a versão original em inglês se quiser. Por exemplo, a Paint é a versão original da classe de pintura. Falando em pintura, vamos escolher essa. Temos acesso às funcionalidades do objeto quando colocamos um ponto logo após o nome da variável. Veja aqui a lista do que temos disponível na nossa classe de pintura. Vamos escolher cor. A cor é uma propriedade do tipo texto, então precisamos colocar a cor entre aspas duplas ou simples. Vamos escolher a cor azul. Por curiosidade, temos uma lista dos nomes das cores em uma página no site. O link está aí embaixo. Agora vamos usar a P novamente e escolher preencher retângulo. Vamos colocar uns valores aqui. Não se preocupe em saber agora detalhes do que faz esses parâmetros. Nos vídeos explicaremos o uso conforme necessário. De qualquer forma, está disponível uma documentação online para nossas classes e todas suas funcionalidades. Pensando como computador, resumidamente, criamos um objeto de pintura novinho, atribuímos a uma variável P, escolhemos a cor azul para esse objeto e desenhamos na tela um retângulo preenchido com esse azul de 20 por 30 pixels. Voltando aqui, repare agora que a variável programa é uma variável desse tipo, de objeto, só que da classe programa. Essa variável já vem pronta para usar, de fábrica. Não precisamos usar o comando new para criá-la. Ela tem funcionalidades gerais para o programa, como controlar o FPS que desejamos, tornando a execução mais rápida ou mais lenta. Ou, por exemplo, podemos parar a execução quando quisermos, sem precisar apertar o botão parar. E claro, podemos imprimir coisas na tela. Por fim, você está convidado ou convidada a testar e fuçar à vontade os programas que fizemos aqui. Está tudo numa página com o link aí embaixo. Você pode salvar seus scripts no site do Physics Code se quiser. Basta se cadastrar lá. Os scripts usam o conceito de sandbox, ou caixa de areia. O código que escrevemos fica isolado do resto do navegador. O navegador, por sua vez, já tem um sandbox dele também. Portanto, temos uma dupla camada de proteção. Assim, você pode mexer no código à vontade, sem risco de afetar qualquer coisa no seu computador. Divirta-se e vem com a gente nos próximos vídeos.